Então, gente, nesse vídeo a gente vai relembrar como é que a gente faz as contas de mais e de menos com os números negativos envolvidos. A gente tem alguns exemplos, tá? Mas o que é mais importante a gente lembrar é que sempre que aparecerem dois sinais iguais, geralmente a partir de agora vão ser dois sinais de menos, porque quando são dois sinais de mais a gente já sabia fazer, era só somar os números, né? Era conta de soma normal que a gente já sabia fazer. Agora, quando aparecem dois sinais de menos, a gente tem que somar os números e colocar o sinal de menos na resposta também. Então, sinais iguais, a gente sempre soma e repete o sinal dos números que estão aparecendo no final, na resposta. E a outra regra é que quando os sinais são diferentes, a gente faz a conta de menos. A gente faz a conta de menos da forma que a gente sabe fazer, o maior menos o menor. E a resposta vai ser positiva ou negativa? Depende de qual número da nossa conta é o número maior. Se o número maior da nossa conta for o número que está vindo como negativo, a nossa resposta vai ser negativa também. Se o número maior da nossa conta for um número positivo, a nossa resposta vai ser positiva também. Então, a gente vai fazer um exemplo de cada e depois a gente vai fazer também aquele exemplo que aparece um sinal de menos na frente de outro sinal de menos, separado pelo parênteses, que é o grande sinal de mais. Eu espero que vocês lembrem disso. Então, eu vou colocar um exemplo de cada um aqui, resolvendo passo a passo. E depois dos exemplos, vocês podem resolver os exemplos do livro ou seguir para o próximo vídeo, que vai ser de multiplicação e divisão com os números negativos. Então, vamos lá. Primeiro, um exemplo de soma e de subtração que a gente já estava acostumado a fazer. Então, aqui a gente tem mais 3, que dá 6. Só somar os dois números, resultado 6 positivo, a gente não precisa colocar o sinal de mais na resposta, ok? E um exemplo de subtração normal, 12 menos 10, que dá como resultado o número 2. Essas duas contas a gente já estava acostumado a fazer desde antes do 7º ano. Agora, um exemplo em que aparece um sinal de menos e um sinal de mais. Então, aqui a gente tem menos 3 mais 2. Então, como aparecem dois sinais diferentes, a nossa conta é de menos obrigatoriamente, ok? A gente não consegue fazer o 2 menos o 3, mas a gente consegue fazer o 3 menos o 2. 3 menos 2 dá 1. Agora, a resposta ela é positiva ou negativa? Ela é negativa, por quê? Porque o nosso número maior aqui na conta é o 3. E o 3 está carregando o sinal de menos, ou seja, o 3 é negativo. Como o 3 é negativo, a nossa resposta é negativa também, ok? Porque 3 é maior do que 2. E agora um outro exemplo, também com dois sinais diferentes, mas aparecendo primeiro o número positivo e depois o número negativo. Então, a gente tem aqui 5 menos 7. Então, a gente não consegue fazer o 5 menos o 7, mas a gente sabe quanto que é 7 menos 5. 7 menos 5 dá 2. O nosso resultado vai ser positivo ou negativo, prof? Depende. Qual desses dois números é maior, o 5 ou o 7? É o 7. E o 7 é positivo ou negativo? Ele está carregando o sinal de menos. Então, esse sinal de menos, que está com o 7, que é o número maior, tem que aparecer na resposta final também, ok? Então, a resposta final é 2 negativo. E aqui a gente tem um exemplo, o último exemplo antes de ir para o parênteses, é a parte que a gente tem dois números negativos aparecendo. Então, aqui a gente tem menos 20, menos 5. Os dois números são negativos, então a gente vai somar os dois. 20 mais 5 dá 25, 25 aparece na resposta. Como os dois números da conta carregam o sinal de menos, a gente repete o sinal de menos no final, ok? Então, a resposta fica menos 25. Espero que vocês tenham lembrado como é que a gente faz quando os dois sinais são iguais, quando os dois sinais são diferentes. Agora, a gente vai fazer a revisão quando a gente tem o sinal de menos na frente de outro sinal de menos separado pelo parênteses. E agora, dois exemplos que aparecem o sinal de menos na frente de outro sinal de menos. O primeiro é 21 menos 3. Então, o que a gente faz? A gente vai trocar esse sinal de menos, que está separado pelo parênteses, por um sinal de mais. E vai ficar 21 mais 3. Então, 21 mais 3, 24. E esse é o resultado. Agora, se a gente tivesse o 21 como sendo negativo, a gente teria menos 21 menos
menos 3. Então, ficaria, a gente trocaria novamente esses dois sinais de menos por um sinal de mais, ficaria menos 21 mais 3. Mas agora a gente tem dois sinais diferentes. A gente tem o 21 carregando o sinal de menos e o 3 carregando o sinal de mais. Então, a gente vai ter que fazer uma conta de menos. 21 menos 3, 18. Positivo ou negativo? Depende. Qual desses dois números é maior? É o 21. E o 21 é negativo, então a resposta é negativa também, ok? Vamos para o próximo vídeo de multiplicação e divisão.